Meu nome é Gabriel, eu sou cardiologista, egresso da escola também, tá? É uma satisfação estar de volta, acho que já é a terceira vez que a gente participa do curso introdutório, tá? Da Liga. É uma enorme satisfação e sempre que a gente colabora com a Liga, desde 99 com a fundação, né, desse grupo de alunos, idealizado pelo Dr. Carvalho, né, que foi um grande professor nosso, inclusive agora liderado aí, tutelado pelo Dr. Pedro Ivo, né, um amigo nosso, e é uma satisfação o convite de colaborar para vocês, tá? Então, hoje o assunto é sobre tromboembolia pulmonar, é uma condição, uma doença cardiovascular muito comum nas urgências e emergências que vocês vão pegar, então, é por isso que é importante estar nesse curso introdutório da Liga, né? Então, é muito comum a gente se deparar com casos assim e é um desafio diagnóstico, né? Como a gente vai ver com os algoritmos de diagnóstico que a gente vai ver em seguida, como às vezes a gente pode se deparar com um diagnóstico tão desafiador, né? Porque a sintomatologia é muito variável, né? Então, assim, é uma forma de trombose venosa, tá? Muito comum, tá? E muitas vezes fatal. Tá? A apresentação clínica é bastante variável, como falei, tá? E por isso se torna um desafio diagnóstico. Então, a avaliação do paciente suspeito deve ser bem eficiente. Então, os algoritmos que a gente vai ver aqui, mais na metade da nossa conversa, eles são fundamentais que o médico tenha na cabeça e lembre-se dos algoritmos a serem seguidos, porque aqui a gente trabalha com muita probabilidade. Tá? Então, primeiro definindo o que é embolia, né? A embolia nada mais é do que uma obstrução mecânica, né? Então, essa embolia ela pode acontecer tanto por trombo, ar ou gordura. Isso acontece dentro da circulação. A nossa aula aqui vai tratar de tromboembolia pulmonar, ou seja, então é embolia por um trombo na circulação pulmonar. Ela tem uma série de classificações, ela pode ser classificada de acordo com o tempo, de acordo com o status hemodinâmico, com anatomia e com relação aos sintomas. Tá? Com relação ao tempo, ela pode ser aguda, subaguda ou crônica. Certo? Aguda com instalação emergencial, né, no mesmo dia, subaguda de 2 ou mais dias e crônica de semanas a meses. Tá? Com relação à hemodinâmica, a tromboembolia pulmonar, no caso o paciente com TEP, ele pode estar instável ou estável. O paciente que está instável, que a gente chama de tromboembolia maciça, é um paciente de alto risco de mortalidade, né? Porque ele costuma estar instável e isso se traduz com hipotensão, a gente vai ver o porquê. Né? Com definição, a definição de hipotensão seria uma pressão sistólica menor que 90 milímetros de mercúrio. Já o paciente considerado estável, a gente chama de TEP submaciço, que não foi um TEP de tamanho que causasse uma hipotensão, mas ele pode ser também de intermediário ou baixo risco. O intermediário risco é aquele paciente que desenvolve eventualmente uma disfunção de VD, não tão grave a ponto de causar hipotensão, mas o VD ele começa com um grau de strain, que a gente chama, e aquele paciente com uma PA limítrofe, que não se encaixa nos critérios de hipotensão, mas é aquele paciente que tem uma queda da sua pressão usual. A classificação pode ser anatômica, né, isso mais radiologicamente falando, né, o trombo ele pode estar, que a gente chama em cela, né, justamente na bifurcação da artéria pulmonar, entre a direita e a esquerda, né, na bifurcação, o trombo se aloja na bifurcação, isso a gente chama de encela, porque ele está como se fosse montado em um cavalo, tanto que em algumas denominações a gente fala a cavaleira. O trombo pode ser lobar, né, um trombo que vai mais distal nas artérias pulmonares direita ou esquerda, segmentares, que vão mais distais na circulação pulmonar, ou subsegmentares, são pequenos trombos
na periferia da circulação pulmonar, que causam um infarto subsegmentar. E geralmente esses casos costumam vir com sintomas, né, uma dor pleurítica, que isso muitas vezes ajuda no diagnóstico. Então, lembrar que a dor não é critério para gravidade no TEP, tá? Tanto que aqueles casos mais graves, eles costumam até cursar com morte súbita, sem sintoma algum. E com relação aos sintomas, a gente pode classificar, né, um paciente sintomático ou assintomático. Então, quando a gente vai descrever numa passagem de caso, né, lá na emergência, vocês estão passando plantão. Então, vocês podem estar com um paciente com TEP subagudo, estável, segmentar, assintomático. Entende? A descrição, isso aí já dá todo um panorama do caso concreto do paciente, né? Então, lembrando aqui, passando rápido pela epidemiologia, a gente considera como o terceiro evento cardiovascular agudo mais frequente. Ele é cada vez mais diagnosticado com a evolução dos métodos diagnósticos, a gente vai ver mais adiante. Tá? A incidência, em geral, são 112 casos por 100 mil pessoas por ano. Tá? Essa incidência ela aumenta consideravelmente após os 75 anos de idade, passando para mais de 500 casos por 100 mil. Tá? É uma importante causa de morte, como eu falei. É uma causa de morte súbita, tanto que na reanimação cardiopulmonar, você tem que lembrar dos 5H e 5Ts, né? Um dos Ts é a trombose pulmonar, né? É o TEP. Tá? Em até 25% dos casos de parada cardiorrespiratória, o TEP é uma das causas. Lembrando que os casos instáveis, ele tem uma altíssima mortalidade já nas primeiras 2 horas, e esse risco ele permanece elevado em até 72 horas, mesmo já com o tratamento instaurado, né, desde o início dos sintomas. Então, por isso que a vigilância é fundamental, e geralmente esses casos instáveis, eles precisam obrigatoriamente ficar em UTI. Tá? E a mortalidade, ela pode ultrapassar 15% nos primeiros 3 meses após o diagnóstico, dependendo da extensão, tá? E do quanto ele afeta a função ventricular direita e se ele se torna um TEP mais crônico ou não. Falando um pouco da patogênese do TEP, a gente tem que mencionar e também homenagear o Dr. Virchow, né, que ele descreveu muito as causas e a patogenia da coagulação sanguínea, né? Então, um trombo ele se forma com esses 3 pilares, né? O aumento da viscosidade sanguínea, né? Hipercoagulabilidade, a estase, né? E a lesão vascular do endotélio. Então, esses são os 3 pilares da formação de trombos. E com isso, a gente consegue imaginar quais são os fatores de risco. Então, os pacientes com imobilidade, eles estão em grande risco de desenvolver trombose venosa profunda, né, e por consequência também tromboembolia pulmonar. Então, pacientes que a gente observa aqui em cima, né, com fratura de fêmur ou quadril, cirurgias maiores, ortopédicas, abdominais, politraumas, tá, o trauma raquimedular, importante causa, artroscopia de joelho, né, o acesso venoso central, aqueles pacientes eventualmente renais crônicos que precisam eventualmente para fazer diálise de grandes catéteres, né, em veias centrais, eles podem cursar com trombo de membro superior, inclusive isso aí pode ser, esses trombos se deslocam e podem se alojar na circulação pulmonar, tá? E uma série de outros fatores como quimioterapia, malignidade, AVC com sequela motora, né, trombose venosa prévia, o puerpério, né, o período pós-parto, trombofilias, imobilização, viagens prolongadas, tá? Aquele paciente que vem de uma viagem no exterior, um voo aí de 12, 15 horas, começa com a perna inchada, falta de ar, a gente tem que sempre lembrar da condição da tromboembolia pulmonar.
tá? Obesos, tá? Gestantes, pacientes com varizes de membros inferiores, grandes varizes tronculares, tá? São um fator de risco para trombose. E esses trombos se originam da onde? Então, como principal causa são as extremidades, né? Como membros inferiores, em menor frequência membros superiores, tá? E também das veias renais e ilíacas, né? Cava inferior também pode se originar. Então, lembrando aqui, por exemplo, que a veia poplítea, né? Ela é uma veia que ela costumeiramente pode cursar com trombose, assim como a gastrocnêmica, e apesar de serem veias menores, né, assim como a gastrocnêmica, elas precisam ser tratadas e dar atenção. Isso já falando de um caso já de trombose venosa profunda, né? Elas precisam ser tratadas mesmo que em pequena extensão, porque uma vez diagnosticada inicialmente, né, se não houver tratamento, a gente vai ver adiante como se trata, esse trombo ele pode se estender e virar realmente uma grande trombose venosa profunda e culminar uma tromboembolia pulmonar. Então, é sempre importante a gente saber de onde esses trombos vêm. Eles não surgem diretamente no pulmão, né? Na maioria dos casos, eles viajam pela circulação venosa. E a resposta fisiopatológica do TEP, isso é fundamental para a gente entender o porquê que esses pacientes se tornam muito graves, tá? Então, fisiopatologicamente, o TEP ele se desenrola a partir de infarto pulmonar, diminuição da troca gasosa e comprometimento cardiovascular. No caso de infarto pulmonar, o paciente ele pode desenvolver dor pleurítica, né, mais naqueles infartos, como eu falei, mais distais, né, segmentares, subsegmentares, tá? Ocorrendo diminuição da troca gasosa, isso é simples de entender, né? Porque imagine, o sangue venoso passa pelo ventrículo direito, é bombeado, passa pela artéria pulmonar, e qualquer trombo que se aloje na circulação pulmonar, causando obstrução mecânica dessa circulação, vai causar perda de função, né, do leito vascular. Essa alteração do líquido surfactante, que também é causada pelo infarto pulmonar, gera graus de atelectasia, né? Então, a atelectasia causa áreas de pulmão pouco vascularizado, onde ocorre o shunt pulmonar. O shunt, o que é? É uma passagem de sangue, uma exclusão pulmonar, causando diminuição da troca gasosa, né? Causando dispneia clinicamente. Tá? Essa alteração de ventilação com perfusão, né? Áreas mais ventiladas e menos perfundidas, causa essa alteração e leva à hipocapnia e à alcalose respiratória. Né? Então, o paciente tenta compensar um aumento da frequência respiratória. E em casos graves, na presença de choque, isso aqui já se inverte, né? A hipercapnia e a acidose metabólica. Tá? E o comprometimento cardiovascular. Então, depois que digamos, um grande trombo se aloja na artéria pulmonar direita, a obstrução mecânica leva a aumento da resistência vascular pulmonar. Esse aumento da resistência vascular pulmonar gera dilatação do ventrículo direito e, por consequência, disfunção do ventrículo direito. Ok? E essa diminuição da função do VD causa diminuição do volume sistólico e, por consequência, do débito cardíaco, que vai, em casos mais graves, se refletir também na circulação esquerda. Então, isso é fundamental a gente entender o porquê que, assim, uma obstrução, digamos, de 75% da circulação pulmonar causa tanto problema, né? Para vocês terem uma ideia, uma obstrução dessa magnitude que eu falei, o ventrículo direito ele precisa levar a sua pressão sistólica em até 50 milímetros de mercúrio. Isso é muita coisa, né?
E se o ventrículo direito consegue compensar isso, tudo bem. Se ele não consegue compensar, ele vai entrar numa descompensação, né? E isso vai gerar, numa primeira instância, dilatação das câmaras direitas, tá? E, por consequência, diminuição da função, perda da contratilidade, tá? E pode evoluir a tal grau que o septo vai se abaular para o ventrículo esquerdo, tá? Diminuindo o débito cardíaco e volume sistólico, tá? Evoluindo para choque. Então, isso a gente vê aqui através desse fluxograma, né? Aumento da resistência vascular pulmonar, acontece hipertensão pulmonar, né? E resistência vascular, vocês lembram da fisiologia, é o mesmo que pós-carga, né? Então, aumento da pós-carga de VD causa 3 coisas: dilatação, disfunção do VD. Essa dilatação e disfunção gera uma tensão de parede. Tá? Essa tensão de parede gera isquemia do VD, levando a um contínuo de piora da disfunção sistólica do VD. Né? Essa disfunção sistólica leva a uma diminuição da pré-carga, com diminuição do volume sistólico, que por consequência diminui o fluxo coronariano, né? A diminuição de débito, causando posteriormente a hipotensão. Que a gente vai, e hipotensão, lembrem-se que é um sinal de instabilidade. Aqui um outro gráfico semelhante, que demonstra bem a espiral que o paciente com tromboembolia ele percorre antes de causar com a morte súbita, né? Então, o ventrículo direito, por aumento da resistência vascular pulmonar e hipertensão, ele se dilata, aumento de insuficiência tricúspide, aumento da tensão da parede do ventrículo, a ativação neuromoral, né, pela dilatação das câmaras, né, a diminuição da contratilidade, diminuição do débito do ventrículo direito, né, choque, né, até culminando para a morte. Então a gente tem que estar ciente dessa cascata. Como que a gente diagnostica um paciente com tromboembolia pulmonar? Com uma história cuidadosa, tá? Com um exame físico pormenorizado e objetivo, né? Porque é uma situação emergencial, as decisões têm que ser tomadas com muita assertividade e calma. Testes laboratoriais são importantes, a gente vai falar do dedímero, e exames de imagem. Então, por isso que a suspeita clínica é fundamental. Então, como sinais e sintomas, vocês observam por essa tabela aqui a quantidade de sintomas que um paciente com tromboembolia pode ter. Então, são sintomas de toda sorte, até febre pode cursar. Então, a suspeita clínica é fundamental. E os fatores de risco que a gente viu naquele slide anterior. Numa visão mais simplória e mais emergencial, é de fundamental importância a gente dividir os pacientes com queixa, por exemplo, de falta de ar, em pacientes de alto risco ou baixo risco. Então, o paciente está com choque ou hipotensão? Sim ou não? Se sim, o paciente ele se torna de alto risco. Se não, de não alto risco. Tá certo? Isso é uma primeira divisão, porque imaginem você na sala vermelha de uma emergência, recebendo um paciente, né, que chega com hipotensão e falta de ar. Você já deve pensar o TEP como suspeita e classificação, opa, esse paciente ele deve ser de alto risco. Ou se o paciente vem caminhando, você até pode pensar em TEP, mas você já sabe que não é alto risco. Então, um paciente suspeito para tromboembolia pulmonar, você vai pedir exames iniciais, né? O raio-x e o eletrocardiograma são fundamentais, né, num cenário de emergência. E você vai acessar a probabilidade desse paciente, né? Então, a gente vai fazer uma pausa aqui no algoritmo, antes de entrar nos exames adicionais. Como que eu acesso a probabilidade do meu paciente de ter um evento como a embolia pulmonar? A gente vai lançar mão de vários critérios diagnósticos, né, vários scores. Então, a gente vai notar aqui o score de Wells, o score de Genebra,
tá? E o score de PERC, certo? Ele vai dividir os pacientes em risco baixo, intermediário ou alto risco. Então, o score de Wells, ele é o mais famoso, né? É um dos mais antigos também. Então, ele avalia uma série de critérios que você vai pontuar, tá? E conforme a pontuação, você vai ter a probabilidade, né, desse paciente de estar com embolia pulmonar. Então, como primeiro critério, esse paciente tem sinais de TVP? O paciente tem um membro inferior com edema localizado, né, diferença de tamanho entre as pernas, dor, a palpação, empastamento de panturrilhas, o paciente recebe 3 pontos. Aqui pode confundir um pouco vocês esse segundo item desse score, que é o diagnóstico alternativo menos provável que TEP, ele pontua 3 pontos. Então aqui a gente pode simplificar essa frase falando, TEP é o diagnóstico mais provável? Sim. Então ele vai pontuar 3 pontos, certo? Aqui, rapidamente, frequência cardíaca maior que 100, imobilização maior que 3 dias, tá? Ou cirurgia no último mês, TVP ou TEP prévias, história de TVP ou TEP, TVP, leia-se, trombose venosa profunda, né? Hemoptise, neoplasia maligna, também pontua nesse score. A probabilidade, quando o paciente tem menor que 2 pontos, ela é baixa, de 2 a 6 intermediária, e além disso ela é alta, certo? A gente tem um score simplificado também, que menor que 4 pontos é improvável e maior que 4 pontos é provável. Nos pacientes de baixa probabilidade, a gente deve lançar mão do PERC. Tá? O que é o PERC? Deixa eu aqui. O PERC é um score, na verdade, que a gente deve utilizar naqueles pacientes de baixa probabilidade, que eu vou listar esses itens e fazer o questionamento do paciente e verificar no meu exame físico. Se o paciente ele pontuar em todos, ele pode ser descartado como TEP, né? A probabilidade cai muito, né? Então aqui a gente vê paciente com menos de 50 anos, uma frequência menor que 100, saturando mais que 95, sem hemoptise, sem uso de terapia de reposição hormonal, sem história de TEP ou tromboembolia, sem cirurgias prévias ou traumas, sem edema de perna. Então, se o paciente não tiver nada disso, então tudo bem. Podemos parar por aqui a investigação para TEP nesses pacientes. Tá? Assim como aquele score anterior de Wells, a gente tem um outro score chamado Genebra, que também ele elenca vários itens aqui, cada item com a sua pontuação, e descreve o paciente com baixa, intermediária e alta probabilidade. Tá? Aqui mais um exemplo do score de Genebra, a versão original e a simplificada. Tá? E aqui a gente tem um estudo que a referência está no slide ali, para quem quiser a posteriori verificar. E tanto você escolhendo o score de Wells ou de Genebra, você tem uma avaliação muito similar. Então, você pode escolher, né, qual critério você utiliza, mas desde que lembre-se e esteja familiar com um deles. Tá? Então, seguindo adiante no nosso fluxograma de avaliação do paciente com TEP, paciente com TEP suspeito. Aqui, nesse caso, lembrando que a gente já verificou que o paciente não tem choque, ou já avaliou ele em alto ou baixo risco, né? Com relação à hemodinâmica. Então, aqui um paciente suspeito de TEP, porque a suspeita ainda não desapareceu, sem choque ou hipotensão. Nós acessamos a probabilidade. Né? A gente já sabe como. Eu apliquei o score de Wells. Tá? Diante do score de Wells, se for um score baixo, eu posso aplicar qual score? Né? O PERC. Tá? E, deixa eu voltar com o pointer aqui. Em pacientes com baixo ou intermediário score de risco, a gente lança a mão do famoso teste
né, laboratorial, um exame de sangue chamado de dedímero, tá? Ele mede a degradação da fibrina e quando ele está acima de 500, geralmente, ele indica que pode haver uma formação de trombo na circulação. Então, é um exame bastante específico, né? Então, a gente usa para realmente descarte, né? É um exame que, se vem negativo, eu posso descartar a minha possibilidade de TEP, tá? Então, o dedímero sendo positivo, né, eu tenho que seguir a minha investigação. Aqui, no caso, com uma angiotomografia de tórax. A gente vai ver adiante. Se o dedímero vier negativo, sem tratamento, está descartado o TEP. De novo, paciente suspeito de tromboembolia. Eu tinha deixado a minha roupa por ali. Eu sabe onde ela tá? Alô? Abriu um áudio aí? O paciente com suspeita de TEP, tá? A gente acessa a probabilidade clínica. Com alta probabilidade, a gente nem testa exames laboratoriais, a gente já parte para um exame de imagem, tá? A gente vai ver em seguida. Aqui, nesse outro algoritmo aqui, a gente observa que o paciente suspeito de tromboembolia com choque, tá? A gente já parte para um exame de imagem, certo? Então, se ele já estiver disponível, a gente procede à angiotomografia de tórax. Se vier positiva, confirma o tratamento, né? Se não estiver disponível, eu lanço um exame de ecocardiografia, tá? Para ver se o meu ventrículo direito ele está dilatado ou disfuncionante. Então, num algoritmo um pouco mais abrangente, naquele paciente com suspeita de TEP, eu primeiro avalio se ele tem choque ou hipotensão. É uma primeira divisão que eu faço, tá? Se o paciente já está com choque, né, a gente já parte para um tratamento, né? E aí, de preferência, a gente tenta, eventualmente, já iniciar o tratamento antes mesmo do resultado dos exames, né? Porque o paciente tem altíssima probabilidade. E um paciente que não esteja com choque, a gente tem tempo para acessar o risco clínico, né? Como baixo risco intermediário. Aqui, nesse caso, vocês notam que nesse algoritmo, eles já colocam aqui, ó, depois de eu investigar o paciente com, eventualmente, ecocardiograma, o dedímero, uma angiotomografia, eu confirmei o diagnóstico de TEP pela angiotomografia. Tá? Eu vou lançar mão de um outro score chamado de PESE, que aí, este score, eu vejo se o paciente está com baixo risco, que é um TEP, apesar de o paciente ter TEP, é um TEP pequeno, que não causa risco imediato de morte para ele. E, dependendo do caso, né, para aqueles pacientes com um PESE baixo, a gente até pode tratar ambulatorialmente. Se é um PESE de classe 3 para cima, a gente eventualmente tem que internar esse paciente em unidade de terapia intensiva. Tá? Então, a gente vai esmiuçar adiante com as imagens, né, para ficar um pouco mais ilustrado para vocês, mas esses scores são de fundamental importância vocês terem, eventualmente, no bolso, ou no resumo, no celular, tá, por aplicativo, tem uma alta gama de possibilidades para você aplicar. Mas lembrar que TEP a gente sempre trabalha com probabilidades. Tá? Uma vez feito o diagnóstico, naqueles pacientes de alto risco, né, ou seja, a tromboembolia pulmonar com choque ou hipotensão, é recomendado a anticoagulação plena, tá, com heparina não fracionada. Tá? Então, aqui, ó, classe 1, nível de evidência C. Né? A trombólise, né, naqueles pacientes instáveis, tá, é de fundamental importância, ela deve ser utilizada, tá? E é uma medida que realmente salva vidas. Tá? Naqueles casos que a trombólise falha, a gente pode lançar mão de tromboendarterectomia cirúrgica, ou até mesmo uma dose adicional de fibrinólise guiada por catéter.
No tratamento do TEP de não alto risco, isso engloba aqueles pacientes de baixo e intermediário risco, né, pelo score de Wells, e também já triado pelo PESI, o paciente, digamos, você fez o diagnóstico de TEP, você vai fazer o score de PESI, e aí você vai graduar, né, o risco do paciente. Sendo que o PESI 0, 1 e 2 são pacientes de baixo risco, né, e de 3 para cima você tem que internar esse paciente em unidade de terapia intensiva. Então, para pacientes de não alto risco, a gente pode fazer inicialmente anticoagulação parenteral, tá? Com heparina de baixo peso molecular, né? E também a gente pode lançar mão de antagonistas da vitamina K, né? Como a varfarina, e também os novos anticoagulantes, tá? São medicamentos que podem ser utilizados. Tá? Aqui uma listinha dos principais anticoagulantes novos que a gente tem no mercado. Depois vocês podem consultar com mais calma. Tá? E falando um pouco mais de imagem, né, e exames complementares, o raio-x, né, antigamente quando não tínhamos exames como tomografia tão disponíveis, né, isso a gente fala de questão de 30 anos atrás, né, 40 anos atrás, o raio-x, apesar de muito falho, né, ele dava informações importantes. Então, a gente tem como o sinal de Westermarck, que é o oligoemia focal, a gente vai ver em seguida um exemplo. O sinal da Korkova de Hampton, né, que é uma opacidade cuneiforme, e a dilatação da artéria pulmonar, que é o sinal de Fleschner, né. Mas, lembrando que o raio-x de tórax no TEP, ele é frequentemente normal, tá? Mas ele é de fundamental importância para avaliar outras causas de dispneia, né? A gente não pode esquecer que o paciente pode ter um derrame pleural, uma pneumonia, né? Infecções virais aí, né? Como essa pandemia que a gente vive hoje. Então, lembrando aqui, ó, o que a gente nota nesse raio-x? Uma opacidade, aqui ao nível de um ramo da artéria pulmonar direita, e uma opacidade de parênquima aqui. Fazendo angiotomografia, a gente vê um grande trombo, né, alojado, causando uma área de infarto pulmonar. Tá? Nesse caso, um raio-x aparentemente normal para alguns, mas se a gente observar a vasculatura nessa região e dessa região aqui, a gente nota que tem uma diferença. Então, essa oligoemia focal, que a gente fala, diminuição da circulação nessa região, é sinal de uma telectasia, né, podendo ser sinal de TEP. Como exame laboratorial, né, naqueles pacientes de baixo, intermediário risco, que a gente lança a mão, nós temos o dedímero, tá? Ele é bastante utilizado para descartar a TEP, né? Um exame de baixa sensibilidade, alta especificidade, tá? Então, o TEP, o dedímero, ele tem valor quando ele vem negativo. Quando ele vem positivo, ele não te ajuda, ele não faz diagnóstico de TEP, né? E você tem que seguir investigando. Como que você segue investigando? Nós já vimos lá nos algoritmos, a gente lança a mão da angiotomografia de tórax, tá? É uma tomografia com uso de contraste intravenoso, tá? Ela tem uma sensibilidade de 90%, uma especificidade de até 96%, e um valor preditivo negativo de 96%, tá? Então, é um exame de muito valor na emergência, tá? E o bom é que ele avalia até ramos distais, né, subsegmentares. E com a evolução da tecnologia, a gente vê áreas de tromboembolia tão pequenas que até nem deveriam ser vistas, assim, né? Então, por isso que os exames eles devem ser solicitados, guiados por suspeita clínica e os algoritmos diagnósticos que a gente viu anteriormente, né? Então, eventualmente, se você pula uma etapa do algoritmo e pede um exame desnecessariamente, você até pode fazer um diagnóstico de uma embolia que não tem valor algum, e a gente vai ver que os microêmbolos, eles não causam problema, e eventualmente o paciente sem tratamento pode seguir bem, né? Então aqui a gente vê, ó, uma circulação
pulmonar interrompida, tá? Aqui a gente não vê mais o contraste avançando. Aqui a gente vê um trombo alojado, tá? Na circulação pulmonar, aqui também. Ó, a artéria pulmonar esquerda aqui, ó, com grande trombo. Veja que se torna muito até fácil de se ver esse tipo de trombo com uma angiotomografia de tórax. Por isso que ela ajuda demais, né? Aqui, ó, uma artéria pulmonar contrastada, tá, com dilatação, um ventrículo direito com dilatação de câmaras. Veja que o ventrículo direito ele está um pouco maior que o ventrículo esquerdo, tá? Aqui o contraste, ó, fazendo brilhar as câmaras direitas. Né? Note aqui um infarto subsegmentar. Tá? Isso aqui poderia gerar uma imagem radiológica, poderia gerar uma dor pleurítica, porque veja a íntima relação com a pleura. Certo? Aqui a gente tem uma imagem da cintilografia, que é um exame interessante para aqueles pacientes que não devem fazer uma angiotomografia de tórax, né? A gente utiliza a cintilografia em gestantes, né, para evitar o excesso de raio-x, né, na paciente gestante que tem o bebê. Então, assim, o que pode afetar a acurácia da angiotomografia? A gente viu que é um exame de alto valor, assim, né, no diagnóstico de TEP. Os artefatos de movimentação respiratória, tá? Aquele paciente que não consegue coordenar respiração, não consegue ficar um pouquinho sem respirar, apesar de os tomógrafos com multidetectores de hoje em dia fazerem cortes muito rápidos, né? Aquele paciente não colaborativo, fica difícil, né? Enviar para um tomógrafo, tá? Quando o contraste é mal injetado, né? E quando a gente tem uma doença de parênquima concomitante, tá? Em até 6%, em até 6,5%, a angiotomografia pode vir não conclusiva, tá? E por que ela é tão utilizada nos dias atuais? Porque a sensibilidade dela é tão grande quanto uma angiografia, né? E a vantagem de ser pouco invasiva. Hoje em dia, é um exame que é amplamente disponível, né? Principalmente nos grandes centros do nosso país, né? Isso não é regra para todo o nosso território, a gente sabe disso, tá? E ela, além de ver a vasculatura pulmonar, ela também tira e avalia alguma dúvida que a gente possa ter com relação à parênquima, né? Então, eventualmente uma suspeita inicial de TEP pode se configurar depois como causa de pneumonia, né? Isso aí ninguém está livre, né? Ou como derrame pleural, etc. Certo? Então aqui a gente vê mais um exemplo. Paciente com dor torácica, né? Pesquisa de TEP, viu-se aqui uma interrupção da circulação pulmonar. Tá. Como eu falei, às vezes os êmbolos são incidentais, né? A gente verifica quando a gente faz o exame de tomografia por outra indicação qualquer, né? Então, lembrando que paciente com ventilação mecânica, ele pode eventualmente fazer microtrombos, né? Pacientes internados com idade avançada, mais que 80 anos, né? E 20% dos pacientes com trauma podem evoluir com TEP, sim, tanto que é uma das causas e fatores de risco. Né? E naqueles pacientes com TEP subsegmentar, aquele TEP pequeno, né? A gente tem aqui nesse trabalho aqui de Donato, de 2010, a mortalidade é muito pequena, né? E assim, a recorrência ela é muito baixa também, né? Mas é sempre importante, uma vez diagnosticado, iniciar o tratamento para que isso não se perpetue, né? Ou seja, mesmo sendo um paciente de baixo risco, assintomático, se
a gente vê TEP subsegmentar, é imprescindível começar a anticoagulação, tá, oral. Então, lembrando aqui, de um outro algoritmo, não esquecendo das gestantes, né? Como eu falei para vocês, então, assim, ó, paciente com suspeita de TEP, tá? Tem algum sintoma em membros inferiores, tá? Se for presente, a gente faz o Doppler venoso de membros inferiores. Se vier positivo, a gente trata para tromboembolia, certo? Com anticoagulação plena. Se negativo ou sem sintomas de membros inferiores, vai a radiografia de tórax, né? Se a radiografia de tórax vier normal, ela vai para uma cintilografia, tá? Se vier negativo, está descartado o TEP. Se é positivo, a gente trata, né, para TEP. Se vier não diagnóstica ou um raio-x anormal, por que um raio-x anormal? Porque, eventualmente, aí não tem como escapar da tomografia, né? Eventualmente, tem outras lesões que a gente precisa esclarecer. E, diferente da cintilografia, a angiotomografia, ela dá mais informações como parênquima e outras estruturas torácicas. Então, a gente protege o abdômen da gestante, né, com anteparos de chumbo, e aí faz a tomografia. Os aparelhos estão ficando modernos e a radiação cada vez menor. Então, isso não se torna e evita a questão de risco-benefício. Tá? E, havendo o diagnóstico, a gente trata. Ok? Então, como que a gente pode, eventualmente, agir melhor na emergência quando a gente está diagnosticando um TEP, né? Então, assim, a gente fazer angio-TC em casos com probabilidade intermediária ou alta é importante, né, para melhorar o nosso diagnóstico e evitar realmente a angiotomografia nos indivíduos com baixa probabilidade, né? Então, eventualmente, naquele paciente com baixa probabilidade, que você faria um dedímero, ele vindo negativo, você já poderia dar alta para ele, ou eventualmente ir buscar outra causa do sintoma. Às vezes, pulando essa etapa, você faz uma angiotomografia desnecessária, né? E isso aí aumenta achados incidentais, né? E será que aqueles pacientes aqueles pacientes estáveis, né, com intermediário para baixo risco, será que o Doppler de membros inferiores mais disponível, né, ou a cintilografia, ele, digamos assim, reduziríamos a detecção de êmbolos muito pequenos, sem valor clínico, né? Isso a gente sabe que não tem aumento em mortalidade. Então, são questionamentos que isso aí, quem segue o algoritmo, e como vocês aí estão em época de formação, né? Certamente na Liga são os mais interessados aí em atendimentos emergenciais, e com razão, né? São de fundamental que vocês se aprofundem nisso e tenham à mão, né? Hoje em dia é muito fácil você ter resumos em aplicativos que auxiliam na hora do diagnóstico e no exame físico do paciente, tá? Então, eu deixo aberto aí para perguntas e questionamentos. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat. Enquanto eles não fazem pergunta, eu vou fazer. Quanto tempo de evolução tem antes de afetar o VD? Isso é muito variável. Deixa eu só abrir aqui. Quem é que está fazendo a pergunta? Natália? Sim. Natália, assim, ó, isso aí depende da extensão da tromboembolia, né? Como a gente viu na fisiopatologia, depende do grau de obstrução mecânica, né? E por consequência funcional da circulação pulmonar e por consequência do aumento da resistência vascular pulmonar, tá? Isso aí que vai impactar realmente na função do ventrículo direito, tá? Então, um ventrículo dilatado, né, disfuncionante, ele vai, por consequência,
atrapalhar a função do ventrículo esquerdo também e evoluindo para choque, né? Então, TEPs maciços, assim, evoluindo para já com choque e hipotensão, são altamente instáveis, né? E causas de morte súbita. Vamos ver aqui. Veia popelítea possui maior incidência de formação de trombos. Na verdade, não que ela possua maior incidência, tá? Não sei se ficou claro o que eu disse ali, que na veia gastrocnêmica, né, que são pequenas veias, na hora que a gente diagnostica, eventualmente, uma trombose de membros inferiores em vasos pequenos, eventualmente, a atenção ela deve ser redobrada, tá? Para instaurar um tratamento para que esse trombo ele não vá aumentando e cause aí a invasão para veias mais profundas e o seu posterior deslocamento, que aí pode, por circulação direita, né, acabar caindo no pulmão. Mas tem algumas condições, né, que isso é mais da parte da área da vascular, que por formação anatômica mesmo, né, tem pacientes que, eventualmente, assumindo uma posição sentada, com as pernas dobradas, há uma obstrução temporária do fluxo. E isso também gera a maior incidência de trombose também, tá? Varizes tronculares, com TEP, sim. As varizes tronculares, elas são vasos mais dilatados, né? Então, os vasos dilatados o fluxo se torna mais lento, incompetentes, a estase venosa ocorre, e a gente, lembrando daquela tríade de Virchow, né? São pacientes que estão com maior risco à trombose, tá? Então, é fundamental, assim, eventualmente, a gente aconselha pacientes idosos, né, de consultório, vêm com dúvidas sobre, pedindo permissão, não permissão, mas aconselhamento para fazer viagens mais longas, etc. Então, para esse tipo de paciente, a gente tem, por costume, recomendar o uso de meias elásticas, né, de fundamental importância, que você usando essas meias, você faz o colabamento dessas veias mais incompetentes e aí diminui a chance de estase venosa e trombose. Trombose venosa profunda, que é causa da tromboembolia pulmonar, né? Uma das principais causas de tromboembolia pulmonar que a gente tem. Mais alguma dúvida? Tem a dúvida da Marina, em cima dessa que você respondeu agora. Pouco do uso do anticoagulante oral. Sim. Então, o anticoagulante oral, uma vez que o trombo ele se encontra, tá, no nosso corpo, ele desenvolve uma cascata de coagulação. Então, essa cascata ela precisa ser interrompida de alguma forma, tá? Isso explicando em termos simples aqui para todos entenderem. Então, o trombo ele vai se acumulando e vai aumentando em tamanho, em volume, tá? Então, é fundamental a importância de a gente instaurar a anticoagulação oral para que essa cascata seja interrompida, tá? Então, ela bloqueia os fatores de coagulação, né? Então, impedindo o corpo de formar novos trombos, tá? E com isso, o próprio corpo vai dissolvendo esse trombo. Por isso que depois de uma trombose venosa, né? Ou até mesmo a embolia pulmonar, a gente instaura a anticoagulação plena, tá? Seja inicialmente por injeções ou parenteral, né?
depois já inicia a anticoagulação oral, para que essa cascata de coagulação seja interrompida. Aí o próprio corpo vai dissolvendo aquele trombo com o tempo. Por isso que a gente deixa por 6 meses, 1 ano, no mínimo. Tá? E diferente da trombólise, né, ou fibrinólise, que é o mais correto se dizer, que naqueles casos mais graves, que o trombo está causando tanto problema que a gente não pode esperar o próprio corpo ir dissolvendo o trombo após instaurada uma anticoagulação plena. Tá? Então a gente faz a fibrinólise, que é através de um medicamento, a gente destrói o trombo. Tá? Então ele degrada a fibrina. Obrigada. Eu queria, eu mencionei, na verdade, um anticoncepcional oral, mas eu gostei da sua explicação. É que ACO para cardiologista é anticoagulante oral, viu? Ah, tá Tem que bom. cuidar com isso aí. Não, mas anticoncepcional oral ele entra lá como risco na terapia, quando eu falei de terapia de reposição hormonal, tá? O uso de estrógenos, né, ele pode sim implicar em risco para trombose, tá? E além disso, acompanhado e associado ao tabagismo, certo? Perfeito. Então é importante ter em mente isso aí. Assim como trombofilias, etc. Tanto que quando o ginecologista vai prescrever o anticoncepcional oral, ele leva em consideração esses vários fatores, né? Ele até testa, né, o fator 5 de Leiden, Sim. de trombina. Ainda mais, não digo que teste para todos, né? Isso não seria custo-benefício, né? Mas para aquelas pacientes que já tiveram, por exemplo, uma história de trombose ou tromboflebite, é fundamental pesquisar antes de começar, né, a prescrição de hormônios, né, como anticoncepção oral. Legal, muito obrigada. Tá? Mais alguma dúvida? Tem sim. No chat começa com a da Heloísa. Vou rolar aqui para baixo, aqui, vamos ver. Heloísa. Medidas podem ser tomadas para prevenção ou profilaxia de TEP em pacientes pós-operatórios de cirurgias extensas com mobilidade reduzida. Então, isso aí é importante se salientar, né? Quando, por exemplo, pacientes de alto risco de trombose, após a colocação de próteses de quadril, né, principalmente, ele sai com um anticoagulante oral no pós-operatório, tá? Isso é de fundamental importância, porque os pacientes eles ficam imóveis por muito tempo, né? Eles não conseguem ter uma deambulação precoce, que é uma medida que reduz bastante a incidência de tromboembolia. Por exemplo, um exemplo simples, né, é a questão do parto normal ou a cesárea, né? Então, a paciente que faz cesariana, ela tem mais risco de trombose no puerpério do que uma paciente que faz parto normal. Parto normal, ela não tem nenhuma incisão, né, operatória, e isso aí faz com que ela deambule com muito mais precocidade, né? Tá? Paciente de trombofilia, ele tem, ali do José Maria Camargo Júnior, ele tem risco para TEP, tá? É um fator de risco, tá? Que vai aumentar a tua suspensão, né? Mas você vai ter que aplicar os scores de Wells, né? Certinho para classificar esse paciente em baixo, intermediário ou alto risco. Tá? Sempre, nada é isolado, tá? Tá, o dedímero, explicando bem simploramente, o dedímero a gente usa para descartar assim, pacientes com trombose, seja venosa ou embolia.
tá? Então, aquele paciente que você classificou, sempre antes de pedir dedímero, é interessante fazer o score de Wells, né? Então, o paciente que já é de baixo intermediário risco, você pediu o dedímero, ele veio negativo, né, abaixo de 500, esse paciente foi detectada pouquíssima degradação de fibrina, ou seja, a chance de ter trombos aí é muito pequena. Natália, em quais casos devemos iniciar a anticoagulação profilática, né? Aqueles pacientes com fatores de risco de trombose. Você pode usar aquela mesma listagem. Para quem fuma, assim, antigamente, isso aí é uma pergunta que é difícil de responder, sabe? Porque, assim, cigarro e anticoncepcional, geralmente, isso aí é interessante falar com quem prescreve mais esse tipo de medicamento, né, de anticoncepcional oral. Mas cuidar com anticoncepcionais com alta dosagem de estrógeno, né? Mas, assim, cigarro com anticoncepcional, você sempre vai estar sob maior risco. Eu creio, assim, não existe algo que nos deixe tranquilos, assim, o paciente fumante tomando anticoncepcional, né? Olha, tomando este tipo de anticoncepcional, você vai estar livre disso, né? Eu acho que isso não existe, assim. Cigarro e anticoncepcional são coisas que realmente não combinam e sempre vai haver esse risco, né? Sim, eventualmente ali a Rafaela Bassetti, né? A gente pode dar uma dose de anticoagulante, tá? Para viagens prolongadas para aqueles pacientes com risco, tá? Não é todo mundo, tá? Então, a gente pode dar, eventualmente, uma dose de enoxaparina subcutânea, que aí seria como profilaxia, tá? Mas aí não é dose, é interessante salientar isso, os medicamentos têm doses anticoagulantes e doses profiláticas, tá? São doses diferentes. Obrigado, Maria, José também. Então, Gustavo tocou num ponto aí bastante polêmico, né? A gente tem observado nos pacientes com Covid, aqueles mais graves, né, que cursam com necessidade de ventilação mecânica, eventos tromboembólicos, tá? Tanto que o dedímero é altíssimo nesses pacientes, né? Acima de 1.000, 2.000. E esses pacientes, eles podem sim desenvolver eventos tromboembólicos. Então, geralmente tem se iniciado a anticoagulação nesses pacientes, sim. Mas ainda é algo sobre estudo mesmo, assim, né? É algo que estamos tratando quando a gente evidencia. Agora, de iniciar já a anticoagulação no paciente com COVID, isso aí não tem muito estudo. Realmente a gente está aprendendo bastante com isso. Exatamente. Por isso que a gente tem que ter bastante naqueles pacientes que com uma anticoagulação mal indicada, né? A gente está lidando com algo que traz risco também, né? Traz riscos como sangramentos, tá? Então, pessoal, lembrando que assim, ó, TEP, sempre lembrar dos scores, tá? Wells, o PERC, tá? E depois que você faz o diagnóstico, Wells e PERC é para você fazer o diagnóstico. Uma vez descartado, tá? Vamos buscar outras causas para o sintoma. E aí, depois do exame de imagem e angiotomografia, aí, bom, pacientes têm TEP, ok. Aí, agora, é um TEP pequeno, grande, qual é a anatomia desse TEP, a extensão dessa embolia, aí eu faço PESE, tá?
O PESI é um outro score, que aí você vai ver o risco de mortalidade desse paciente que tem TEP, já diagnosticado. Tá? Aí você vai definir se esse paciente precisa internar em um TI, se pode ser uma semi-intensiva, tá? Ou em TEPs pequenos pode até ir para casa. Certo, gente? Eu agradeço aí, espero que tenham gostado, tá? E a gente fica à disposição, tá? O meu e-mail tá aqui no último slide ali, para quem anotou. Quem quiser entrar em contato, a gente fica à disposição, tá? E é isso aí. Bons estudos aí, pessoal. Opa, tem mais pergunta aqui? Peraí. A movimentação contribui para evitar a formação de trombos em viagens longas? Sim, sim. Tanto que é importante dar uma caminhadinha no avião, né? Mas se o paciente tem muito risco, é melhor às vezes até fazer uma dose profilática, né? De anticoagulante, que é uma dose menor. Assim, sangue pela pele, geralmente em pacientes graves, né, com choque, pode desenvolver um quadro chamado de coagulação intravascular disseminada, que é a famosa CIVD, tá? Isso aí pode causar esses tipos de hemorragias aí que você está falando. Joia, pessoal. Obrigada pela aula, professora. A gente aproveitou De muito. nada. Se você puder Valeu, gente. passar o meu e-mail para eu repassar para o pessoal para eles estudarem no final de semana, Passo. muito bem. Passo sim. Tá bom? Foi uma satisfação, hein, gente. Tchau, tchau.